Está começando mais uma edição do Fórum. Recebemos hoje um convidado especial, o professor da Universidade de Lisboa, José de Oliveira Ascensão, especialista em Direito Civil, e também o advogado e professor Paulo Roque Cury, mestre em Direito Privado, também pela Universidade de Lisboa. Aqui eu gostaria aqui de agradecer pela presença, também ao ilustre professor, muito obrigado por estar presente aqui no nosso programa. Fórum, vamos tratar de vários assuntos. Temos aqui direitos autorais na internet, mas também vamos falar da lei do consumidor. Professor, o Brasil ainda é a lei 9.610 de 1988, e que é utilizada para proteger os direitos autorais na internet. E eu pergunto ao senhor, ela é eficiente? Antes de mais, cumprimentos a todos. Agradeço o convite para pronunciar aqui. No que respeita aos direitos autorais e à lei dos direitos autorais, é uma lei cuja eficiência tem vindo gradativamente aumentando. Houve um período anterior em que o direito autoral praticamente era inobservado, ou era muito escassamente observado. Agora a situação tem ido progressivamente melhorando e, portanto, o saldo da lei é um saldo positivo. Isso não impede que, perante a evolução muito rápida das circunstâncias, a lei vá pouco a pouco ficando desatualizada, de modo que está na ordem do dia a necessidade de uma alteração da lei, de uma revisão da lei, de maneira, pelo menos, em alguns pontos essenciais, ser renovada. Estão estudos, nesta altura, no Brasil, em pauta, e tenhamos esperança que em breve se chegue a um resultado positivo. Tá, que dentro dessas mudanças aí que o senhor disse que seriam essenciais, quais seriam, por exemplo, algumas delas? Mais significativa, aquela que nos impressiona a todos, é o facto de ter intervindo a internet. E a internet ser um meio de comunicação e de exploração de direitos intelectuais, nomeadamente do direito autoral, e não haver uma estrutura adequada a enquadrar no direito autoral a utilização através da internet. A internet hoje é o principal meio de comunicação, a principal via de comunicação, quer a comunicação interindividual, quer a comunicação comercial, particularmente o comércio eletrónico teve uma expansão verdadeiramente extraordinária, e aí deve-se dizer que a legislação brasileira é ainda muito incipiente no que respeita a abranger o fenómeno da internet. Bom, você também vê dessa forma, essa necessidade. O que nós temos hoje não alcança, quer dizer, alcança, mas não alcança tão bem a internet, né? Veja, conforme o professor chama a atenção, né, a internet pegou o legislador de surpresa. Porque, na verdade, as coisas não estão acontecendo tão lentamente para dar tempo de esperar o legislador. Elas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Veja no que diz respeito ao comércio eletrônico. Nós começamos com 100 milhões aqui no Brasil, 500 milhões ano, e hoje nós estamos falando já em mais de 10 bilhões ano de transações só no comércio eletrônico. Então, o que o professor tem chamado a atenção nas suas conferências, nas suas abordagens, nas suas pesquisas, é exatamente da falta de uma legislação do Brasil, ao contrário do que já existe na União Europeia, tratando basicamente do tema comércio eletrônico. O Brasil não tem hoje uma legislação que coloque as coisas nos seus devidos lugares. E quem é o mais prejudicado sobre isso, com relação a essa questão? O mais prejudicado é o consumidor. Por quê? Na contratação na internet, ele que já, numa situação natural, ele já é vulnerável, o código reconhece como uma pessoa que tem dificuldade de autoproteção, de se autoproteger nessa relação. Na internet, essa vulnerabilidade, essa dificuldade de autoproteção é ainda maior. Então, por isso que o professor tem chamado a atenção, eu tenho lido já vários dos seus artigos, de suas obras a esse respeito, da necessidade, não é, de você regulamentar essa questão do Brasil.
projetos de lei no Congresso, mas eles nunca chegam aí ao bom termo. Agora eu queria aproveitar aqui a presença do professor e colocar uma questão com relação ao direito de autor na internet para o professor. Professor, o que diz respeito ao direito autoral, os autores reclamam de que a internet tem sido, na verdade, o grande ambiente para a violação desses direitos. Reclamam os autores e reclamam também os editores, né? E aí eu pergunto, qual é a fórmula que a União Europeia encontrou para proteger o direito de autor na internet e também os próprios interesses econômicos dos editores?